Eu queria começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você sabe me responder por que você é católico? Eu não estou te perguntando se você nasceu numa família católica. Não estou te perguntando quando você se tornou católica. Estou te perguntando outra coisa. Se alguém chegasse para você e te perguntasse por que você acredita na Igreja Católica, você saberia responder com propriedade? Porque existe uma passagem bíblica que sempre mexeu muito comigo. São Pedro diz que nós devemos sempre estar preparados a responder a todo aquele que nos pedir a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança. E eu acho essa passagem interessante por um motivo específico. São Pedro não diz simplesmente para você ter esperança. Ele diz para você saber explicar o porquê de você ter essa esperança. E isso significa que Deus quer que você vá além de uma fé simplesmente sincera e tenha uma fé consciente. Quem já acompanha o canal sabe que eu sempre bati em uma tecla específica. Antes de responder a qualquer pergunta, você deve saber fazer as perguntas certas. E talvez a pergunta que eu fiz no início do vídeo seja a pergunta mais importante que um católico pode fazer a si mesmo. Porque a resposta para essa pergunta muda completamente a forma de viver a sua fé. Alguém que não sabe ao certo o porquê de acreditar naquilo em que ele acredita, vive inseguro com sua fé. Mas aquele que conhece os seus fundamentos, permanece de pé quando as perguntas mais difíceis se apresentam. E hoje, aqui nesse vídeo, eu queria abrir um pouquinho meu coração com você. Muitos de vocês que acompanharam o meu testemunho aqui no canal já conhecem um pouco da minha história. Mas tem um certo aspecto da minha conversão que eu nunca cheguei a explorar com profundidade. Não porque eu estivesse escondendo isso, mas porque tem certas coisas que demandam um certo tempo para amadurecer e se compreender o porquê e como aconteceu. E hoje eu consigo perceber que o que realmente fez com que eu abraçasse a fé católica foi muito mais do que saber quais são as respostas corretas. Foi saber exatamente onde encontrar essas respostas. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. O meu nome é Simon, eu sou casado com a Ana, sou pai da Júlia e da Mariana. E aqui nesse canal eu sempre compartilho com vocês um pouco acerca dos motivos que me fizeram abraçar a fé católica. Então você já sabe, não concorde comigo, não discorde de mim, mas fica aqui comigo e me acompanha nesse vídeo até o final. Uma das perguntas que eu mais recebo é: Simon, o que exatamente fez com que você deixasse o protestantismo? E geralmente as pessoas esperam uma resposta direta, simples e pronta. Como se tivesse existido um argumento, um podcast, um padre da igreja, algo pontual que tivesse feito com que eu mudasse de opinião. Mas não foi isso que aconteceu. A minha conversão não começou no momento em que eu descobri o que de fato era a Igreja Católica. Ela começou no dia em que eu percebi que eu já não conseguia mais explicar aquilo em que eu sempre acreditei e que acreditava até então. E você que me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre bato no ponto da autoridade. E não é por acaso, é porque tudo começou nesse ponto. Quando eu comecei a investigar a doutrina da sola escritura, o conceito de livre exame das escrituras e outras perspectivas teológicas do protestantismo, eu comecei a perceber que algo começou a mudar dentro de mim. E não era uma mudança meramente emocional, era realmente uma mudança intelectual. Foi justamente aí que eu comecei a perceber que aquilo que sustentava o fundamento da minha fé já não se mostrava mais tão sólido assim. E para quem nunca passou por esse processo, é difícil explicar essa sensação, sabe? Mas eu vou tentar exemplificar para você. Imagina que você está num barco. Um barco bonito, um barco que aparentemente é seguro, sólido. Era justamente assim que eu me sentia. Eu estava lá, no único barco que eu conheci durante toda a minha vida. Era o barco onde estavam os meus amigos, os meus irmãos, os meus familiares. Só que aí, de pouco em pouco, você começa a perceber detalhes nesse barco que antes você não percebia. Então você começa a ver que tem uma rachadura nessa parte do casco. Você percebe que depois apareceu outra rachadura aqui, e outra, e outra. E de repente, quando você percebe, você está num barco que está afundando. E o pior de tudo é que não é tão fácil assim abandonar um barco que você passou sua vida inteira. Então o que é que você faz? Você tenta salvar o barco. Você tenta tampar aquele buraco. Você tenta tapar aquele. Ou seja, você procura justificativas. Você diz para si mesmo: não, deve haver alguma resposta. Eu não investiguei o suficiente. Eu não estudei o suficiente. Eu preciso ler mais. Mas lá no fundo, você sabe. Você sabe que algo mudou. Você enxergou o barco como ele é.
E você sabe que aquele barco nunca mais será o mesmo. E sinceramente, essa foi a fase mais difícil da minha caminhada. Porque eu ainda não era católico, mas eu já não conseguia permanecer intelectualmente no lugar que eu estava. Era como se eu realmente estivesse no meio do oceano, num barco cheio de buracos que estava afundando e aparentemente bem longe de enxergar a terra firme. E foi aí que começou uma fase na minha vida que, sinceramente, eu não desejo que ninguém passe por isso sozinho. Porque existe uma diferença muito grande entre ter dúvidas e perder o chão. E naquele momento eu não estava buscando uma religião nova. Eu estava simplesmente tentando entender se tudo aquilo em que eu tinha acreditado durante toda a minha vida era verdadeiro. E foi nessa época que eu fiz uma experiência que eu ainda não contei em vídeo nenhum. Como eu conhecia protestantes muito sérios, gente que realmente amava Jesus, gente que estudava a escritura e a teologia com seriedade, e ao mesmo tempo eu também tive o prazer de conhecer católicos muito piedosos, que tinham uma vida espiritual admirável, que lutavam contra o pecado, que lutavam por uma vida de santidade. Eu resolvi fazer um experimento simples. Eu resolvi fazer uma pergunta bem simples. Por que essas pessoas são o que são? O que é que sustentava a fé de cada um? E foi aí que eu resolvi fazer uma pesquisa. Nada científico. Era uma curiosidade pessoal mesmo. Eu fiz um formulário no Google e compartilhei com alguns amigos. E pedi que eles compartilhassem com alguns outros amigos. E esse formulário trazia duas perguntas bem simples. A primeira era: você é católico ou protestante? E a segunda era: por que você é católico ou protestante? Eu queria só ouvir realmente as pessoas, sem discutir, sem tentar convencê-las, só tentar entendê-las. E o resultado disso começou a me chamar muita atenção. Não porque todo mundo respondeu da mesma forma, mas porque eu comecei a observar um padrão. As respostas dos protestantes, em grande parte, eram construídas de um modo negativo. Eu sou protestante porque eu não sou católico. Ou, eu sou protestante porque eu creio somente na Bíblia e não acredito na tradição da igreja. Ou eu sou protestante porque eu não me ajoelho diante de imagens. E perceba, eu não estou falando isso para criticar ninguém. Até porque muito provavelmente eu também responderia da mesma forma há anos atrás. E as respostas dos católicos me chamaram muita atenção. Porque eles não respondiam de modo negativo. Eles começavam defendendo aquilo em que eles acreditavam. Falavam da igreja fundada por Cristo, da sucessão apostólica, da tradição dos apóstolos, da Eucaristia, da intercessão dos santos. E curiosamente, todos acabavam culminando no mesmo tema: a autoridade da igreja. E foi aí que eu percebi uma coisa que mudou completamente a minha forma de investigar. Porque até então, o mais comum a se fazer era abordar temas específicos de maneira isolada. Batismo, Eucaristia, intercessão dos santos. Mas é nesse ponto que a gente percebe que possivelmente a gente está começando pelo lugar errado. Porque antes de perguntar quem está certo com relação a cada doutrina, você precisa responder uma pergunta mais fundamental: quem recebeu de Cristo a autoridade para ensinar essas doutrinas? E foi justamente quando eu comecei a investigar essa pergunta que as demais perguntas começaram a encontrar o seu lugar. E foi aí que minha busca deixou de ser uma coleção de estudos separados e começou a se formar em um caminho. Mas tem uma coisa que, sinceramente, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente. Hoje, olhando para trás, eu percebo que Deus foi ali conduzindo cada etapa da minha vida. E eu sou realmente muito grato por isso. Mas, sinceramente, eu acho que as coisas poderiam ter sido um pouco mais facilitadas. Porque depois que eu descobri que a principal pergunta a ser respondida era com respeito à autoridade, eu ainda precisei correr atrás de respostas. E foi aí que começou outra maratona. Porque eu estudava um autor para entender a sucessão apostólica, tinha que recorrer a outro para entender sobre a Eucaristia, a outro para entender sobre a intercessão dos santos. Era como se eu tivesse encontrado um mapa, mas esse mapa me levava por vários caminhos diferentes. E quando eu tive o primeiro contato com esse livro, a primeira coisa que eu fiz foi observar o índice dele. E o que mais chamou minha atenção foi que o primeiro grande tema que ele vai abordar nesse livro é justamente aquele que reorganizou toda a minha estrutura de estudos, que é a autoridade da igreja. E quando eu percebi isso, eu fiquei realmente surpreso. Foi de fato uma grata surpresa. E quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não tenho interesse nenhum em recomendar um livro só porque ele é um lançamento, porque para mim uma indicação só faz sentido quando se trata de uma abordagem realmente profunda do tema. E é justamente isso que esse livro faz com muita maestria.
E uma outra coisa que me chamou muita atenção nesse livro é que ele faz um esforço para explicar o outro lado de maneira muito honesta. E isso para mim vale muito. Porque quem ama a verdade de fato não precisa fazer uso de espantalhos. A verdade é suficientemente firme para dialogar, independente do quão bons são os argumentos do outro. E depois desse primeiro tema, o livro segue exatamente o mesmo caminho que eu percorri durante aqueles meses de investigação. A igreja fundada por Cristo, a relação entre escritura e tradição, os sacramentos, a salvação, a comunhão dos santos. Só que isso tudo aparece de uma forma muito organizada, como se alguém tivesse reunido em um único lugar todas aquelas perguntas que são praticamente inevitáveis de uma pessoa fazer quando ela está nesse processo de conhecimento da fé católica. E foi justamente isso que mais me marcou. E eu acho que esse é o maior mérito dessa obra, porque ela não foi feita para formar debatedores. Ela foi feita para fortalecer a fé do católico, para ajudar você que ama a Igreja de Cristo a compreender o porquê de ela ensinar aquilo que ela ensina. E isso conversa profundamente com aquilo que eu sempre exponho aqui no canal, porque eu nunca quis criar um espaço em que as pessoas aprendessem a criar uma coleção de argumentos, mas um espaço em que nós aprendêssemos a fazer as perguntas certas e depois disso ter humildade para seguir a verdade, independente do lugar para onde ela vai nos levar. Então, se você, católico que ama a sua fé, ainda não sabe explicar de maneira profunda o porquê de você crer naquilo que você crê, ou se você está passando por aquela mesma fase de perguntas que eu passei há vários anos atrás, eu acho sinceramente que esse é um dos melhores lugares para se começar. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da minha biblioteca católica. E além desse livro, o box vem com outros materiais lindíssimos, que foram preparados justamente para incentivar esse teu aprofundamento na fé. E eu espero de coração que esse material te ajude a entender aquilo que eu demorei tantos meses para construir, em tantas etapas de estudo, porque eu realmente gostaria muito de ter conhecido esse material há alguns anos atrás. E eu queria terminar esse vídeo voltando exatamente para aquela pergunta que eu fiz lá no início. Por que você é católico? E talvez, depois de ter chegado até aqui nesse vídeo, sua resposta continue sendo a mesma. E não tem problema, mas eu espero que seja uma resposta mais consciente, porque tem uma diferença muito grande entre simplesmente herdar uma fé e conhecer a fé que você herdou. E se tem uma coisa que essa caminhada me ensinou, é que estudar a fé nunca deve alimentar o nosso orgulho. Porque quanto mais nós conhecemos a verdade, mais nós deveríamos nos tornar humildes. O objetivo da nossa apologética não deve ser meramente vencer debates, mas deve ser fortalecer a nossa confiança em Cristo, nos ajudar a amar mais aquilo que Deus nos ensinou e nos fazer responder com serenidade a todo aquele que pedir a razão da nossa esperança. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha medo das perguntas, elas não são inimigas da fé. Muitas vezes, quando elas são feitas com sinceridade, elas são justamente o caminho que Deus usa para amadurecer nossa confiança nele. Porque foi assim que aconteceu comigo. E talvez seja assim com você também. E mais uma vez, muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Se alguma coisa que eu falei nesse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele com algum amigo, alguém que ama a Deus, mas que talvez esteja tentando compreender melhor os fundamentos da sua fé. Porque às vezes um livro, um argumento, ou até mesmo uma pergunta certa, feita na hora certa, pode mudar completamente uma caminhada. Se inscreve aqui no canal, deixa a tua curtida, deixa o teu comentário, porque nós só estamos começando nossas investigações. E eu ficaria muito feliz de ter você aqui conosco. Um grande abraço, que Deus te abençoe.